Então, esse paciente é o paciente, eu ainda estava na residência, era um paciente do sexo masculino, um jovem, né, de 39 anos, que chega pra gente com múltiplas úlceras pelo corpo. E a história dele era o seguinte: ele conta que há cerca de mais ou menos, né, na época, um mês, que ele apresentou múltiplas pápulas, que na verdade são pequenos caroços vermelhos, né, uns menores e outros maiores, que na dermatologia a gente chama de pápulas e nódulos em membros inferiores e membros superiores. E essas lesões coçavam. Ele falou que tomou um antialérgico, melhorou, mas que depois de um mês as lesões voltaram, mas agora com características diferentes. Então, esses caroços vermelhos e esses se tornaram, na verdade, úlceras, ou seja, as lesões elas abriram, viravam feridas. Então, pelo corpo inteiro, esse paciente apresentava feridas. E assim, feridas extensas de forma que lembrava muito varicela, sabe? Uhum, Catapora. sim. Por quê? Porque ele tinha tanto pápulas, nódulos, ou seja, esses caroços menores e esses caroços maiores, como essas úlceras mesmo, às vezes umas com crostas bem aderidas, pretas. E chamava a atenção que quando esse paciente já chegou pra gente, né, ele veio acompanhado com essa história toda, mas ele assim, apresentando já um estado, né, com edema também, em membro inferior, em face. E aí, eh, taquicárdico, já com algum comprometimento mais sistêmico mesmo assim, porque as lesões estavam infectadas. A gente fez uma biópsia inicialmente, veio sugestiva de pleva, é um nome muito complexo, que se chama Sim. pityrias lichenoide varioliforme aguda. Lembra, como eu falei, muito catapora, mas pode ser decorrente de um processo infeccioso prévio ou até pós-vacinal, já tem descrito na literatura. E a gente fez, então, essa primeira biópsia fez isso. Só que esse paciente, ele foi progredindo muito rapidamente e ficando, assim, o corpo inteiro acometido. A gente chegou a internar, porque lá no Hospital Eduardo de Menezes a gente tem leitos da Sim. própria dermatologia. Então, a gente que cuida desses pacientes na enfermaria. E né, a equipe falou, vamos biopsiar novamente. Eu rebiopsiei esse paciente, pedimos o nosso patologista, né, para avaliar realmente esse diagnóstico. E aí a gente fechou, na verdade, com um caso de linfoma cutâneo, porque alguns tipos de linfoma, inicialmente a pleva pode confundir um pouco. Sim. E aí Então seria um diagnóstico diferencial? seria um diagnóstico diferencial, assim como varicela, a pleva e Uhum. linfoma, até linfoma. Aí a gente fez a imunistoquímica, que é o exame que a gente confirma. Então, veio o anátomo patológico, sugestivo de linfoma, depois veio a imunistoquímica para avaliar que câncer era aquele com mais precisão. Sim. Então, na imunistoquímica veio que era um linfoma cutâneo primário de células T. Então, esse foi o diagnóstico. Ah, é agressivo. Aqui em Belo Horizonte, a gente chegou a encaminhar essa imunistoquímica para outro laboratório, veio confirmando, só que não conseguia definir desse linfoma de células T cutâneo qual era o subtipo, porque além a gente sabia que era um linfoma cutâneo primário, ou seja, era um linfoma de pele, Sim. extremamente agressivo, Uhum. mas a gente tem ainda outras características desse linfoma. E a gente não tinha aqui em Belo Horizonte como definir isso. E esse paciente foi progredindo, mas enquanto isso a gente foi fazendo as medidas. Inicialmente, quando a gente tinha um diagnóstico de pleva, esse paciente foi tratado com antibiótico. Sim. Posteriormente, quando linfoma, a gente tentou outras formas, corticoide-terapia, enfim. Só que esse paciente, né, as lesões infectando ali, mesmo com antibiótico de amplo espectro, esse paciente foi progredindo o quadro. Na época, a gente precisou de transferência porque estava na pandemia. Esse paciente foi encaminhada à Santa Casa e posteriormente veio a falecer. Sim. Então, foi um quadro que me chamou muita atenção na época que eu estava na residência e a minha chefe avisou para mim, falou assim, Geise, na dermatologia, às vezes coisas são muito fáceis e qualquer um que chegar Uhum. ali, olha, igual uma Uhum. calvície, né? Sim. Né? Uma calvície avançada, qualquer Sim. um chega pode dar um diagnóstico. Sim. Mas existem vários casos desafiadores na dermatologia. Sim. Inclusive, existem doenças cutâneas que levam à morte, entendeu? Uhum. Então, assim, eu como residente ali, né, no processo de aprendizagem ainda, então foi um caso que mais me marcou, e que me marcou como médica, Sim. entendeu? Então, assim, eu falo que é até um caso que de quebra de paradigma justamente
pensando aí que a dermatologia ela é essencialmente clínica, né?